Bem-vinda a mais essa videoaula da Cátedra Jean Monnet da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Na aula de hoje a gente vai discutir especificamente a chamada crise da cadeira vazia. Esse episódio tão interessante que colocou em xeque as abordagens neofuncionalistas e o otimismo em relação ao próprio processo de integração europeu. Ou melhor ainda, o otimismo em relação a um certo automatismo no processo de integração europeu, que de alguma maneira era o que se esperava a partir dessas abordagens neofuncionalistas que a gente discutiu numa aula anterior. O episódio em si é um episódio de um grande impasse institucional na comunidade econômica europeia que ocorreu nos anos de 1960 e que tem mais de uma forma de ser compreendido. De uma maneira geral, a explicação mais simples, digamos assim, da crise da cadeira vazia é uma reação ao chamado Tratado de Bruxelas. Esse tratado, celebrado em 1965, ele visava reformar as regras de votação dentro da Comunidade Econômica Europeia e acaba, portanto, influenciando a dinâmica de poder entre os Estados-membros. Antes do Tratado de Bruxelas, as decisões na Comunidade Econômica Europeia exigiam unanimidade entre os Estados-membros, o que muitas vezes dificultava o próprio processo e acabava fazendo com que as decisões fossem mais difíceis de serem tomadas, especialmente em questões sensíveis ou questões controversas. Para superar essa barreira, é que foi proposta uma mudança no sistema de votação para permitir a aprovação por maioria qualificada em certas áreas, tornando assim o processo decisório mais ágil. A crise da cadeira vazia em si foi, em certa medida, uma reação da França a esse Tratado de Bruxelas, uma reação em particular do presidente da França, Charles de Gaulle, que vai se opor fortemente a essa proposta de reforma no sistema de votação, considerando que isso de alguma maneira minaria a soberania nacional da França e diminuiria o seu poder de veto, concretamente, em questões que o governo da França considerasse fundamentais. O protesto contra o Tratado de Bruxelas, ou esse conjunto de questões, foi justamente uma estratégia, que é a chamada estratégia da cadeira vazia, que significava a França se retirar, se recusar a participar ativamente das reuniões da Comunidade Econômica Europeia, deixando as suas cadeiras vazias e demonstrando assim o seu descontentamento em relação à proposta, mas também gerando um tipo de impasse institucional para a Comunidade Econômica Europeia, que acabava tendo o seu processo decisório paralisado na medida em que um dos seus mais importantes Estados-membros não estava tomando partido ativamente nas negociações. Essa crise ela só vai ser resolvida no ano seguinte, em 1966, com o chamado Compromisso de Luxemburgo, que vai revisar o Tratado de Bruxelas e vai reestabelecer o consenso entre os países membros sobre questões de decisão relativas à soberania, permitindo, assim, que o processo decisório avançasse. Mas a situação é um pouquinho mais complexa e também mais interessante. Existe uma questão por trás de toda essa discussão que se relaciona ao financiamento da política agrícola comum. A política agrícola comum, que é, desde o início, a principal política comum do processo de integração europeu, ela existia uma discussão de que os regulamentos financeiros relativos à política agrícola, que estavam em vigor desde 1962, eles iriam expirar em 1965 e, portanto, precisariam ser renegociados. Em dezembro de 1964, o Conselho de Ministros vai solicitar à Comissão a elaboração de um projeto de documento sobre o financiamento da política agrícola comum para o período de 65 a 1970. O presidente da Comissão, então, Walter Hallstein,
ele vai, juntamente com o comissário para a agricultura, o Sico Mansholt, sugerir que a estrutura de financiamento da Comunidade Econômica Europeia fosse revista e que a PAC, a Política Agrícola Comum, fosse efetivamente dotada de recursos financeiros próprios. Essa era a proposta central do Hauenstein. De acordo com esse plano, as despesas, então, da comunidade, elas não seriam mais financiadas pelas contribuições nacionais, mas por recursos próprios pagos diretamente ao orçamento da Comunidade Econômica Europeia. Esses recursos eles seriam provenientes essencialmente de impostos agrícolas e também, em parte, de uma proporção significativa dos direitos alfandegários sobre produtos manufaturados. O ponto é que, no curto prazo, esses recursos seriam consideravelmente maiores do que o que era realmente necessário para financiar a política agrícola comum. As propostas, elas previam também uma extensão de poderes e de responsabilidades do aparato supranacional na União Europeia, da Assembleia Parlamentar e, particularmente, da própria Comissão, enfatizando esse caráter supranacional da Comunidade Econômica Europeia. A Comissão ela vai endossar essa proposta por uma maioria de votos, mas os comissários franceses e italianos eles vão expressar alguma ressalva quanto a isso. Logo no começo do exercício seguinte, em 1965, o Walter Hauenstein ele vai apresentar essa proposta para o Parlamento Europeu sem uma consulta prévia, uma nova consulta prévia aos governos dos Estados-membros, e essa foi, de alguma maneira, uma manobra, uma maneira encontrada pela Comissão para tentar vincular a regulamentação financeira a um tipo de revisão institucional na esperança de ganhar com isso terreno e base de compromisso da própria França com o desenvolvimento da política agrícola comum. Mas o general Charles de Gaulle ele vai deixar claro que se opunha firmemente a essa manobra, e isso vai gerar um grande impasse. Na prática, a gente também vive aí um momento em que começa a haver um certo declínio da cooperação franco-alemã, tem uma série de outras questões que estão em curso nesse momento e que, de alguma maneira, escapam ao tema da aula de hoje, mas que é importante que a gente tenha em mente que tem uma série de outras questões também em jogo. Mas, essencialmente, esse debate sobre os recursos próprios da comunidade, ele vai se arrastar interminavelmente e só vai ser resolvido alguns vários anos depois, em 1969, quando o Conselho vai finalmente adotar um sistema de 2 níveis em que as taxas agrícolas elas seriam alocadas para a comunidade em sua totalidade e que os direitos alfandegários eles seriam alocados progressivamente para a comunidade, a fim de evitar perturbações excessivas nos orçamentos de cada um dos estados nacionais. A política em si da cadeira vazia, ela vai, então, ser uma reação a essa proposta de financiamento da política agrícola comum, apresentada pelo presidente da comissão, elaborada em 1965 e logo na sequência apresentada pelo presidente da comissão, e isso vai fazer com que a França tenha uma reação claramente contrária. O general Charles de Gaulle ele vai criticar diretamente o Walter Hauenstein por ter preparado essa proposta orçamentária sem uma consulta prévia aos Estados-membros e por ter agido, portanto, como um tipo de chefe de Estado. E essa era o grande nó da questão. Mas, junto disso, a gente tem também a questão do Tratado
de Bruxelas, que de alguma maneira é a desculpa institucional no caso. Na prática, o que a gente tem é uma passagem que estava prevista para 1º de janeiro de 1966 para um terceiro estágio no período de transição para o estabelecimento do mercado comum, que envolveria a aplicação de uma votação por maioria no Conselho de Ministros. A França, ela nesse momento teme não só uma diminuição da sua soberania, mas também que esse novo processo decisório poderia até gerar um tipo de coalizão entre os outros Estados-membros que pudesse rever aspectos da política agrícola comum que tinham sido negociados arduamente a favor dos interesses da França nos anos anteriores. Então, o que vai acontecer é que, em 1º de julho de 1965, o governo francês ele vai chamar de volta o seu representante permanente em Bruxelas e vai anunciar a intenção da França de não assumir a cadeira no Conselho de Ministros até que a situação fosse resolvida. Isso, então, dá início justamente a essa crise da cadeira vazia, que vai se postergar por vários meses, na prática por 6 meses, em que a França vai se manter afastada de Bruxelas e vai boicotar todos os debates, portanto, no âmbito da comunidade. Mas isso gerava uma série de riscos para a França, naturalmente, também. Uma vez que, ao estar distante das negociações, ela travava as negociações, mas ela também não exercia uma influência direta na condução desses arranjos. A solução ela vai surgir a partir de uma negociação encabeçada pelo primeiro-ministro de Luxemburgo, que então era o presidente em exercício do Conselho, e que vai propor um tipo de solução de compromisso que estipulava que um país, quando acreditasse que os seus interesses nacionais vitais poderiam ser afetados negativamente, que as negociações deveriam, então, continuar até que se chegasse a um compromisso universalmente aceito ou aceitável. O problema é que esse documento, ele não vai... que o documento que finalmente foi alvo de consenso, ele vai alterar o espírito original do Tratado da Comunidade Europeia, mas ele não vai definir o que significava interesse nacional vital. Ele não vai prever sequer um procedimento de arbitragem no caso de uma disputa entre 2 Estados-membros. Então, desde então, o compromisso de Luxemburgo, ele foi sendo usado ou invocado pelos Estados-membros como uma estratégia para bloquear decisões majoritárias. Essa situação ela foi importante para permitir que o processo avançasse. A França, obviamente, retomou a sua cadeira, a cadeira deixou de estar vazia, mas isso gerou novas dificuldades para o processo de integração europeu. Uma situação que, às vezes, gerava a possibilidade de um veto na prática em questões menos importantes, ou uma certa resistência à mudança por medo de provocar negociações que acabassem sendo bloqueadas, e, de alguma maneira, essa lacuna política ela só foi parcialmente corrigida, ainda que não completamente, com o Ato Único Europeu, em 1987, que vai efetivamente delimitar uma gama de decisões que poderiam ser tomadas por maioria qualificada. Mas isso é um exemplo muito interessante de como que o processo de integração europeu, ele efetivamente não avança simplesmente por conta da força das instituições supranacionais, por nenhum tipo de automatismo ou de força autônoma desse próprio processo de integração. O papel dos Estados-membros é
essencialmente preponderante, especialmente em alguns momentos chaves. Então, combinar essas duas dinâmicas é sempre algo essencial para que o processo de integração avance. A gente fica por aqui, muito obrigado e até a próxima.